Olá, meu amigo corretor e minha amiga corretora. Antes de começar ou comentar qualquer coisa, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e outros que a gente tem no nosso canal do YouTube, Corretor Esclarecido. Convidar os parceiros, os amigos, conhecidos a entrar no nosso canal do YouTube. Dar um like é necessário para a gente e enviem perguntas, questionamento, e a gente pode vir aqui também responder em caso concreto, ok? Agradeço às pessoas que têm me mandado congratulações, me parabenizando pelos assuntos aqui falados. Nós tratamos aqui do dia a dia, o que ocorre na vida do corretor, na vida dos colegas e as suas dificuldades na hora de uma venda, numa hora de consultar alguém ou de fazer parceria com alguém. Nós queremos sempre dar a nossa melhor orientação pela experiência acumulada nesses últimos 40 anos. Sim, 40 anos em atividade imobiliária, 42 anos formado e 40 no ramo imobiliário, participando sempre de vários planejamentos urbanos em vários municípios com plano diretores, lei de zoneamento, leis restritivas, planta genérica de valores. Durante esses anos a gente vai se especializando, vai se afinando com um gosto maior em certas coisas e tudo mais. Bem, hoje amplamente divulgado aí pelas mídias sociais, cursos de regularização de imóvel, cursos sobre direito, marketing de direito, cursos sobre de tudo encontramos hoje na mídia. Então, hoje, corretor e corretora, você tem um canal fantástico que é o YouTube e outros mídias, onde você pode adquirir informações às suas dúvidas. Eu vou aqui convocar vocês, hoje todo mundo, quando quer fazer alguma pergunta, pergunta para o Google, Mas, se você quiser se inteirar, levar um pouco mais a fundo uma resposta, é necessário fazer uma pesquisa, tá? Algumas pessoas às vezes me perguntam e com pressa, Manuel, você pode só me dar uma dica sobre isso? Eu até disse que a algumas pessoas, eu acho que eu vou abrir um canal só de dicas, porque todo mundo só quer dica. E a gente sabe que a dica é importante para o profissional, tá? Mas é necessário ter o contexto atrás dessa dica. Está apoiado em que essa dica? Quais são os argumentos para essa dica? Às vezes a dica leva a erro também, tá? Quero hoje fazer alguns assuntos, alguns comentários pontuais e vou falar de dica. Pronto, uma dica: você vai vender algum imóvel, casa, terreno, qualquer coisa. Está próximo de córrego, está próximo de rio, tá? Córrego, rio até 10 metros de largura, tem uma faixa que é APP hoje. Antigamente, nós, pelo Código Florestal, chamávamos também de área não edificante. E essa área não edificante virou APP pelo Código Florestal, Ele veio trazer e veio provocar uma grande dúvida desde a sua implantação referente a essa faixa de proteção ao córrego, ao rio, até de 10 metros. De 20, 30 metros é outra situação, de 50 metros é outra situação, para lagos é outra situação, uma outra distância. Vamos nos limitar a rios até 10 metros de largura
em que a legislação federal, no trato do Código Florestal, ela não distinguiu entre zona urbana e zona rural. Então, na zona urbana ou na zona rural, pelo Código Florestal, é 30 metros. Mudou em relação à sua forma. Antes era na ponta do córrego que contava 30 metros e hoje é da vazão média da calha, né? Imaginando algo assim desse tipo, é onde fica a vazão média, em termos quando chove, quando está mais seco. Então ali é que conta agora os 30 metros. Em razão dessa grande confusão, muita gente... Por que essa confusão? Porque na Lei 6766, que é a lei de parcelamento de solo, muitos loteamentos, em todo o Brasil, lá constava 15 metros, que era a faixa também não edificante, pela lei de parcelamento. Evidente que, pela hierarquia da legislação, apesar da outra ser também federal, mas o Código Florestal é mais novo, mais recente, então sempre vale a mais restritiva e a mais recente. Vem o presidente Bolsonaro e abaixa uma legislação em que delega aos municípios a APP, a largura para a APP, delega aos municípios legislarem sobre essa distância, essa área não edificante que virou APP. Então, não tenho dúvida, pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? Até porque é uma legislação deste ano e muitos municípios no Brasil inteiro não dão talvez importância ou desconhecem por não acessarem, por não estarem dentro das últimas novidades. Então veja, o município tem competência. E por que estou falando tudo isso? Para dar a dica, tá? Eu estou fundamentando a minha dica a você, corretor e corretora amiga. Eu peço a você, qualquer imóvel que você for vender, seja de terreno, seja de construção, o que for, você veja na prefeitura as restrições naquele local. Peça uma certidão de uso e solo na prefeitura. Porque pode ocorrer do seu cliente comprador querer comprar aquele imóvel para fazer um empreendimento, para fazer uma melhoria, para implantar uma clínica, para implantar um comércio. Apesar do no zoneamento permitir naquela região ou naquela rua, tá? Permitir o comércio, às vezes pode estar restritivo por conta de ter um córrego. Um córrego de 2 metros, 3 metros. Ah, mas é um córrego. A lei é clara, até 10 metros, é 30 na federal. E agora o município. Existe sim a DIN, né? Existe ação de declaração de inconstitucionalidade nessa lei. Mas até ser julgado, os municípios podem legislar sobre esse recuo, tá? Então vai a dica. Vai vender imóvel com fundos ou frente para córrego, rio? Consulte o zoneamento da sua cidade. Isso vale para o Brasil inteiro, tá? É uma dica que vale para corretor do Brasil todo. Primeira dica. A segunda dica que eu quero colocar para vocês é que uma pessoa me perguntou, me perguntou a questão do que eu comentei do Wave, né, que é o estudo de impacto à vizinhança. Essa questão do estudo de impacto à vizinhança vem no artigo 36 e seguintes do Estatuto da Cidade,
tá? Uma lei de 2001, Lei Federal 10.257 de 2001. Veja, desde a nossa Constituinte de 1988, hoje a propriedade tem a função social. Então, se preserva o bem da coletividade. Às vezes vai ser colocado, vai ser erigido numa área ou num terreno empreendimento que possa comprometer a vida do munícipe, que pode atrapalhar a vida do munícipe, tá? Grandes empreendimentos, até a instalação de uma igreja, né? Existem muitos zoneamentos, muitos planos diretores de muitas cidades e fica a cargo, a lei federal deixou a cargo do município. Qualquer município do Brasil, os 5.000 e poucos municípios, podem legislar e devem legislar sobre, a gente fala EIV, Estudo de Impacto à Vizinhança. Então ficou ao município. Então, corretor, se o seu cliente quer empreender, você deve ver sim se existe alguma limitação na lei de zoneamento. E novamente, o corretor tem que sempre se enquadrar na legislação municipal. Você não pode vender algo para alguém sem saber se ali não vai ter que apresentar um estudo do EIV, tá? Cada vez mais isso está ficando comum e cada vez mais sendo exigido. Se não é exigido às vezes, e tem município que não olha por isso, os munícipes, os vizinhos, ou as organizações, ou até o próprio MP, está em cima. Ah, não, a prefeitura não tem nada ops em relação a isso. Mas se vai mexer com a vizinhança, se vai interferir em algum meio de mobilidade auditiva, de transporte, qualquer coisa que venha ferir o direito dos munícipes, tem que tirar também uma certidão. Então, segunda dica, corretor, para empreendimentos que saem um pouco, um supermercado mal instalado, quanto transtorno não pode trazer para sua vizinhança. E a exemplo aqui na nossa cidade, em Caraguá, um supermercado se instalou num local bem próximo do centro, onde toda a sua vizinhança se viu prejudicada pelos tantos de caminhões de carga e descarga que ficavam numa rua sem saída. Acionaram o MP, evidentemente, corretamente, e o supermercado teve que tomar as suas atitudes, ele teve que se reorganizar nesse sentido, porque haviam vários imóveis sendo prejudicados por conta de um empreendimento, né? Sim, aumentou o número de vagas, de empregos, trouxe uma valorização. A valorização até onde para quem mora? O que é importante? Viver em paz ou valorizar? Quer dizer, a pessoa tem que se mudar por conta de um empreendimento? Acabei de comprar o imóvel, de repente aprovado o empreendimento, uma grande igreja, um grande templo e assim por diante, tá? Então minha dica é, corretor, hoje, às vezes a prefeitura até libera, mas se for prejudiciar alguém, o MP pode vir. Então, pensando sempre no melhor e sempre estar atencioso ao cliente comprador, tá? E terceira dica,
Peça ao vendedor que na hora que você fazer a captação, peça a ele trazer essas certidões. Você quer vender mais rápido? Você quer vender tranquilamente? A gente precisa apresentar para o comprador certidão tal, certidão tal, certidão tal. Certidão do meio ambiente, certidão do urbanismo, né? Valoriza o corretor com essas informações e o corretor fica mais apto a vender. Então você tem argumentos para pedir para o vendedor e vai ter muito mais argumentos para a venda, tá? Eu quero comentar com vocês também em forma de dica em relação e mudando totalmente 360 não, 180 graus, né? Estou indo para o norte, agora estou indo para o sul, falando um pouco sobre administração de locação. Fiz um comentário no último vídeo a respeito de locação e me vem muita pergunta a respeito disso. Pode alguém alugar um imóvel que não é seu? Pode. A lei do inquilinato, assim como é conhecida, ela diz que quem aluga é o possuidor. Ela não fala a que título, é a possuidor. Quando a pessoa é posseira, ela aluga o imóvel se quiser. E ninguém questiona nada. O proprietário aluga, ninguém questiona nada. E, em regra geral, principalmente as administradoras maiores, imobiliárias e tudo mais, o senhor é proprietário? Preenche ficha, põe para alugar e tal, tudo mais. Aconteceu com um cliente nosso, uma administradora de imóveis, de alugar um imóvel e depois de anos aparece o verdadeiro dono do imóvel. Mas como? Vocês alugam para qualquer um que vem aqui, apareça e deixa para alugar? Lógico, pessoas idôneas, de uma empresa idônea. Pô, mas como? O que é isso e tal? Vou pegar a ficha e tal, viu? A pessoa. Aí a pessoa pega o proprietário. O meu irmão não podia fazer isso para mim. Eu deixei a chave para ele, para vir aqui no litoral, passear com a sua família quando quisesse, mas eu não dei autorização para alugar. Veja vocês. Lá no condomínio, era um prédio. Lá no condomínio, quando a pessoa fez captação, tirou foto, isso, aquilo, entrou. Síndico não falou nada, porteiro não falou nada. Ele agiu como se dono fosse do imóvel. Ora, se esse irmão alugou o imóvel sem o consentimento deste, houve um ilícito, né? Houve um erro por parte da administradora, talvez não ter se informado mais. Sim, acontece. Mas nem por isso ela fugiu da sua responsabilidade. Ela sabe e mostrou que todos os aluguéis, naquele caso, eram um inquilino muito bom também. Nunca houve um atraso de pagamento, nunca houve um atraso de pagamento de condomínio. Sempre correu tudo 100%. E todo o valor depositado sempre foi na conta do irmão.
Para finalizar, depois de idas e vindas e conversas e tudo mais, nós notificamos a pessoa com ilícito e demos 15 dias para que o mesmo tomasse as devidas providências e tudo mais, e não vamos entrar em mais detalhes sobre o assunto. Mas veja, basta a pessoa agir como dono. O posseiro não tem problema, porque ele tem a posse, é conhecido, né? Ele tem ânimos de dono, ele age como dono e é dono como posseiro, porque não tem o título, não tem matrícula, né? Ele não tem o que a gente chama de domínio. Então, matrícula é domínio. Então, você tem que ter domínio e tem que ter posse para ser proprietário. E quando a pessoa só tem posse, ele é possuidor, posseiro, tá? Porque falta ali o domínio, que é a matrícula do imóvel. Muita gente não sabe essa distinção. Muito simples, tá? Posseiro pode ter invadido, pode ter comprado direitos de posse, né? E age e toma conta, cerca a terra, constrói, sempre mansa e pacífica a sua posse. É conhecido pelos vizinhos como o dono. Então veja, ele só possui a posse. Ele é posseiro. Ele invadiu, não houve objeção, não houve oposição. O verdadeiro dono cochilou, não mora no país, N razões. Esse cara que invadiu, depois de 15 anos, se ele não morar no local, por exemplo, se ele aluga o imóvel, ele não mora, depois de 15 anos, sem justo título. O que é justo título? Uma compra e venda feita em um papel de padaria. Tá? Isso já é justo título. Hoje, né? A gente define isso hoje. A pessoa invadiu. Então não tem justo título. Depois de 15 anos, ele pode entrar com uso capião extrajudicial. Se ele morar no local mesmo invadido, depois de 10 anos, ele pode pedir o uso capião extraordinário, se chama esse uso capião. O uso capião extraordinário é quando a pessoa invade, quando a pessoa não tem justo título, quando a pessoa entrou. Nunca houve oposição, sempre foi mansa e pacífica, sempre agiu como dono. Mora no local. Esse é o posseiro. Mas depois de 10 anos, passa a ter boa-fé. Ou 15 anos, se ele não estiver dentro do imóvel. Passa a ter boa-fé. Ah, ele não pode ter outro imóvel? Pode. Pode ter outros imóveis. Eu tenho o caso de uma cliente, uma senhorinha de 88 anos, adorei quando a conheci, ela me pediu para regularizar o imóvel dela. Ela comprou um imóvel de frente para o mar. E com 88 anos, ela quer regularizar o imóvel. Tem uma única filha. E quando estive à sua casa, ela me pediu que fosse até lá, em razão da idade, locomoção, mobilidade. Estando lá, ela falou, olha, quando eu comprei aqui, meu marido era vivo. E depois que ele morreu, a gente cuidava do terreno aqui de trás. Mas sempre era um trabalho, porque sempre tinha gente. Eu peguei e cerquei, invadi. Mas aí o doutor
tal me falou para fazer uma declaração de direitos possessórios. Eu peguei e fui fazer. Essa declaração de direitos possessórios de 22 anos atrás. Imagina se o dono desse terreno vier agora. Ele tem direito? Até tem o direito de reclamar, de ir à justiça, de fazer o que ele quiser. Reintegração, manutenção. Mas esse processo vai se transformar em uso capião. Existe súmula aonde, numa reivindicatória, aonde a pessoa tem a posse há mais de, no caso, por exemplo, dela, há mais de 15 anos, a pessoa pede, na réplica, pede para transformar em uso capião. Sim, a lei permite. Tá? Então, a dica referente, olha como eu viajei. Começamos com a locação da pessoa que não era proprietária e nem posseira, mas estava em poder daquele imóvel. Tinha chaves, pagava condomínio, era conhecido, né? E fez sua locação. Então, a dica é, numa administração de locação, sempre verificar se a pessoa é proprietária ou possuidor. Não tem problema, a lei permite, tá? Agora, descobre-se que o imóvel é do irmão. Ah, o senhor tem autorização? O senhor pode me trazer a autorização? O senhor pode me dar o telefone do seu irmão? Pronto, estaria resolvido. Esse problema também foi resolvido amigavelmente, tá? Aonde o proprietário cedeu em razão de ser o seu irmão, porque ele cometeu um ilícito, um crime, né? E o desdobramento fatalmente seria para o lado criminal, né? Mas chegamos a um bom termo nesse caso. E falando em uso capião, eu acho muito interessante, porque hoje fala-se muito em uso capião, que já existia o judicial há muitos e muitos anos, tá? E anterior até ao Código Civil novo, que já não é tão novo, 2002, mas só para lembrar novamente, o Estatuto da Cidade, em 2001, já falava do uso capião e os seus tipos. Me permitem ver aqui o artigo na lei. Eu sou apaixonado pelo planejamento urbano, pelo Estatuto da Cidade e por plano diretor. E às vezes as pessoas não sabem de onde que vêm as coisas, né? E tudo tem uma origem, né? Existem coisas no nosso direito que remonta da época dos romanos, antes de Cristo. O próprio uso capião, tá? Para quem não sabe, né? É um conceito bacana. Estou vendo uma coisa aqui que é muito legal. Pouca gente se utiliza disso. Direito de superfície, artigos 21 a 24. Gente, direito de superfície também é comentado no Código Civil, tá? Mas, em resumo, é o seguinte. O direito de superfície eu posso alugar a minha superfície, tá? Em regra geral, é para terreno. Vou alugar o terreno. Poxa vida. Mas existem muitas sentenças para um lado e para o outro e não está uniformizado essas sentenças, tá? O que é? A pessoa aluga o terreno, constrói lá 300 metros, 500 metros, 1000 metros,
fazem contratos aí por 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, de locação, porque a pessoa constrói. E aí depois o dono do terreno quer o imóvel de volta e o comerciante ou a indústria que está em cima não quer devolver e vai adiante e entra na justiça. Compensa ou não compensa a área construída, ganha tantos meses mais de aluguel, não ganha. Ou seja, nós temos julgado para todos os sentidos, tá? No direito de superfície, isso está protegido para o proprietário do imóvel, tá? Só que porque não é tão usual? Porque, em regra geral, às vezes, as pessoas nem fazem essa declaração ao imposto de renda, da receita do valor da locação deste terreno ou desta área. Não levam a registro. Então, no contrato de locação de um terreno, área, com o Instituto do Direito de Superfície, para ter validade esse contrato de locação, é necessário levar a registro de imóveis para ser averbado esse contrato na matrícula do imóvel. Pouco utilizado, mas você, corretor, mais uma dica, você também pode alugar um imóvel, até com imóvel também construído, tá? Mas ele foi criado pensando-se em terra nua, em terreno ou área, para se instalar comércio, foi pensado nesse sentido. Então, o direito de superfície dá garantia ao proprietário, tudo que está erigido ali fica e pertence ao proprietário, tá? Discute-se muito, e essas são as discussões com um lado para o norte e outro lado para o sul, é que existe da parte do proprietário um enriquecimento ilícito, porque a pessoa erigiu um prédio, um ponto comercial, porque não é só também a construção em si, mas o fundo de comércio, o ponto comercial, né? Uma pessoa com visão aluga por 10 anos um terreno, sabendo que no plano diretor está sendo desenvolvido para evoluir, para crescer naquele sentido. E a pessoa enxerga essa oportunidade através do tempo. Comprar aqui hoje, porque daqui 10 anos vai ser um corredor comercial. Como tem vários planos diretores por aí, a Brasil afora, os corredores comerciais. Corredores comerciais que às vezes não tem nada, absolutamente nada, mas através de um estudo mercadológico que o corretor de imóveis pode fazer, corretora de imóveis. Você pode explorar, é mais uma dica, veja no seu município aonde tem zona de corredor comercial e o que é permitido. Você pode procurar os proprietários para pôr à venda, para alugar pelo direito de superfície, tá? E levar investidores, né? Outra dica que eu já dei no outro vídeo, mas já que estamos falando em dica, corretor, procure às vezes zona de interesse especial, né? São zonas de interesse social utilizadas para condomínios populares, né? Para multifamiliar. Vários incorporadores e construtores desejam, esperam comprar área em ZEIS ou até subrogar. O que é subrogar? Nada mais é de que dar ao proprietário do terreno, da área, X unidade.
E aí, eu vou até pedir ao meu amigo Clóvis, que está aqui comigo, me lembrar num próximo vídeo, falar sobre a incorporação. É muito importante o corretor ter o pleno domínio o que é uma subrogação numa incorporação imobiliária. Quais são as percentagens comuns a esse negócio, né? E quero, eu comecei a procurar aqui aonde estava falando sobre o uso capião e vou ficar devendo, mas o artigo existe aqui e passo a vocês. Mas lembrei agora de prontidão. São dois últimos assuntos que a gente vai tratar. Um eu vou falar sobre. É bom o corretor saber sobre isso. É um livro só falando sobre inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. É muito interessante isso, e o corretor também tem que saber disso, porque ele tem que ter as noções gerais do direito. Mas sempre tenha um parceiro advogado, sempre tenha um amigo advogado a quem consultar, a quem pode se compactar com ele, juntar com ele, harmonizar com ele, porque pode vir muitos negócios. Existem muitos advogados que administram imóveis, que está no meio imobiliário, que pode auxiliar, pode ser feita parceria vantajosas para ambas, como também um engenheiro. Então veja você, impenhorabilidade, quando você tira uma certidão do registro de imóveis e diz que aquele imóvel, por um testamento, ele está impenhorável. Ele não quer dizer que não possa ser vendido, corretor e corretora amiga. O assunto é extremamente interessante. Por quê? Porque um imóvel impenhorável, ele é impenhorável contra terceiros. Um banco não pode vir empenhorar aquele imóvel. Um credor desse proprietário não pode vir empenhorar esse imóvel. Mas ele, proprietário, aonde tem essa averbação na matrícula que aquele imóvel é impenhorável, ele pode vender para pagar dívida. Ele pode vender, ele pode permutar. Então veja, ele é impenhorável contra terceiro, tá? Incomunicabilidade. Não pode se comunicar. Mas quem está nessa situação pode vender, pode passar sem problema. O maior problema, e aí, segundo alguns doutrinadores, fala que colocando a questão da área, do imóvel, da casa, do apartamento, do terreno, do sítio, qualquer imóvel que tenha cláusula de inalienabilidade, e é um vício nos cartórios, o pessoal colocar inabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Bastaria só falar inalienabilidade. Por quê? O imóvel não pode ser vendido. Ele não pode ser comunicado, ele não pode ser empenhorado. Segundo doutrinadores, esta condição, tá, proíbe a pessoa de vender, de penhorar ou de comunicar. Imóvel nessa situação barra o corretor. Corretor, tenha um amigo, um parceiro
advogado e engenheiro. Você só vai ganhar. Uma questão dessa, por exemplo, apesar de você já ter essa informação passada agora, você pode se consultar, ter diante daquela matrícula, com aquelas especificações, discutir com alguém que você possa confiar também. E por último, para terminar hoje, eu comecei a ler e estou adorando e acho que a gente deve passar aquilo que é bom para a evolução do ser humano. É O Milagre da Manhã. Não estou ganhando nada, não conheço o autor americano, mas é o segredo para transformar a sua vida. É fantástico, vale a pena ler e estou fazendo a propaganda dele, porque você determina como vai ser o teu dia. Logo cedo, na parte da manhã, você determina como vai ser o seu dia. Aproveito para desejar a você um excelente dia. Não esqueça de dar um joinha para nós, dar um like para nós e de compartilhar com os amigos, que a gente no nosso canal nós precisamos disso. Muito obrigado.